Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Pomerana, de noite e de dia, sua melhor companhia, recebendo nos estúdios da nossa emissora o embaixador da inclusão, Marcel Carone, junto a ele, Aldecir Carvalho e Vinícius de Freitas. Vamos falar agora de um tema que a Rádio Pomerana vem sempre debatendo aqui, inclusive tem sido tema de vinhetas da nossa programação, que é a inclusão. Marcel, uma boa tarde para você, seja bem-vindo à nossa emissora. Boa tarde, Marcinete, boa tarde, Santa Maria de Jetibá, boa tarde, ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui, muito obrigado. E falar de inclusão é sempre uma alegria, né? Muito grande. Bem, Marcel, muito se fala em inclusão, né? Se fala. Mas acontece que a inclusão está mesmo acontecendo em todos os espaços? Olha, existe a inclusão e existe a verdadeira inclusão, né? Eu tenho visto, por exemplo, câmaras de vereadores, pessoas do mundo político fazendo solenidades, né, usando broche, né, falando de inclusão, falando das deficiências, trazendo para visibilidade, né, as pessoas com autismo, as pessoas com síndrome de Down. Isso é importante, né, isso é muito importante, porque há um tempo atrás, hoje a gente luta pela visibilidade, né? Há um tempo atrás era como se nem existissem. Escondiam, né, os próprios filhos, hoje né, a gente está buscando essa visibilidade. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa avançar. Avançar em que sentido? Eu vou dar um exemplo para você, Marcinete. Tá saindo do forno em breve, eu estou lançando uma cartilha com 30 propostas legislativas para vereança, para deputados, enfim. São propostas legislativas para que os parlamentares, o mundo político, os agentes políticos, né, aquelas pessoas que têm o poder de fazer alguma coisa pela sociedade, eles possam ter um norte. Eu vou dar um exemplo para você. Santa Maria não tem guarda municipal ainda, né? Não. Só se fala há muito tempo, né? Mas pode ter em breve, em algum momento em breve. Você tem outras cidades aqui do Espírito Santo que tem guarda municipal. A própria Polícia Militar também. Nessa cartilha a gente fala sobre uma lei, uma proposta legislativa, no sentido de treinar os agentes de segurança para que eles sejam capacitados a fazer uma abordagem policial apropriada, né, com um autista nível 3 não verbal, por exemplo. Né, a gente tem relatos de pessoas que uma mãe, por exemplo, me relatou uma vez, o filho dela, né, teve uma reação, enfim, e o policial não soube lidar com aquilo, né, achou que o menino estava, né, se rebelando ou algo parecido. Isso acontece a todo tempo, inclusive em comércios, né? Isso por falta de conhecimento. Aí eu queria abrir um parênteses, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Francisco, que é o nosso grande carioca, né, que abriu não apenas as portas da Rádio Pomerana, mas abriu o coração também para receber um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que são as pílulas de inclusão, né, o momento de inclusão, né, que é aquele minutinho onde a gente fala da Lei Brasileira de Inclusão, onde a gente fala sobre o direito das pessoas com deficiência, a gente fala sobre capacitismo, sobre autonomia, sobre independência da pessoa com deficiência. Ou seja, a gente traz informações para que, através da rádio aqui, que é uma ferramenta muito poderosa, né, de comunicação, no sentido de alcançar as pessoas e trazer essa nova perspectiva, esse novo olhar, para que a gente tenha um ambiente na sociedade verdadeiramente inclusivo, né? Porque não adianta a gente falar de inclusão, mas na APAI lá, por exemplo, que desenvolve um trabalho maravilhoso, esse trabalho fica da porta para dentro. Na Câmara Municipal, onde se discutem ali leis tal, e fazem essas solenidades, por exemplo, que vereadores usam broche de autismo tal, e etc., isso não fica só da porta para dentro, né? É necessário que os agentes do mundo político, eles tenham iniciativa. Eu vou te dar um outro exemplo. As escolas, né? A Lei Brasileira de Inclusão,
é a legislação mais robusta do mundo. Não existe país nenhum no mundo que, na teoria, tem uma legislação tão robusta quanto a nossa. Robusta em que sentido você fala? Porque hoje muito se trabalha na escola de igualdade e equidade, né? Robusta de completa. É uma legislação completa que abrange a questão da educação, que abrange a questão dos direitos, enfim, da saúde, do transporte. É uma legislação muito abrangente, muito completa. Só que você sair da teoria e ir para a prática, acredito que não seja apenas só o poder público. O poder público tem um protagonismo aí, mas tem um protagonismo também de disseminar essas informações, de fomentar isso, porque a sociedade precisa, todos juntos, caminhar nessa direção. E para que haja conhecimento, para provocar esse caminhar nessa direção que a gente tem dito, é necessário que a informação chegue nas pessoas. E é aí que entra aqui em Santa Maria de Jetibá, a Rádio Pomerana. Eu volto a dizer, o Carioca, você também muito gentilmente nos recebendo aqui. A gente percebe que não abre apenas as portas da emissora, mas abre o coração também, porque o tema é nobre, é importante e a gente está aqui. Só gratidão, Marcinete, só gratidão. Obrigado. Bem, em se falar nas escolas de leis, a gente vê muitos jovens hoje se formando, né? Mas se vê poucos jovens nesse mercado de trabalho, os jovens da inclusão. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu vou contar uma experiência muito legal que eu vivi em Aracruz recentemente. Eu tenho boas relações ali, bons amigos em Aracruz. Eu construí uma amizade muito legal com o pessoal lá do Portocel, que é um porto em Aracruz, que é referência mundial, né, na exportação de produtos florestais. E ali eu vinha falando com o gerente geral do porto, que é o Alexandre. Existem estudos, inclusive um que foi apresentado na ONU, falando dos benefícios que existem quando se tem uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down trabalhando ali no ambiente de trabalho. E eu vinha falando isso com o Alexandre, e a sementinha que eu plantei ali atrás germinou, né? E eu acredito que é uma questão mesmo de você sensibilizar, de você mostrar que as pessoas com deficiência, tendo o devido apoio, o devido ambiente ali na sociedade, elas têm condição de evoluir, se desenvolver, né, para alcançar o seu pleno potencial, para dar a sua contribuição na sociedade, para exercer a sua cidadania, né? E o Alexandre falou comigo que queria, né? Poxa, Marcel, eu queria trazer um colaborador ou uma colaboradora com Down para trabalhar aqui na Portocel. Aí eu fui na APAI de Aracruz, né? E promovi essa conexão, né? E ali eu percebo, Marcinete, percebi que é tudo uma questão de informação mesmo. Né? O que despertou no Alexandre, que é o gerente geral do Porto, para abrir o coração, abrir as portas do Porto para uma iniciativa como essa? A informação. Sim. Eu chegar, fazer uma fala, mostrar para ele, né? E você não sabe, cara, como foi emocionante. A Cassiane já começou a trabalhar na Portocel. Eu me emocionei muito, porque... Cara, na vida a pessoa tem que ter propósito. Com certeza. Tem que ter propósito. Assim, a gente pode trabalhar, pode ganhar o nosso dinheiro, faz parte, né? Acho que todo mundo tem que ter a sua ocupação, tem que buscar os seus objetivos profissionais, mas na vida a gente tem que ter propósito, né? E esse é o grande propósito da minha vida, incluir as pessoas com deficiência. Então, já que você descobriu que esse é o propósito da sua vida, fale um pouquinho da sua história, quando você conheceu o Aldecir Carvalho, um pouquinho da Maria Clara e o Felipe. Aldecir e a família dele mudaram a minha vida, né? Mudaram a minha vida. Aldecir, que eu lembro que ele contando a história que ele, com 8 meses de idade, ele operou, quer dizer, a Maria Clara, a filha dele, operou com 8 meses de idade e ele viveu, né, esse desafio. E vencendo esse desafio, ele disse para mim que tudo na vida ficou muito pequenininho, né? Qualquer problema que viesse depois disso ficou muito pequenininho, né? Porque venceu a morte, né? Ali de mãos dadas ali com
com a Maria Clara. E Aldeci me mostrou, tudo que eu sei hoje de inclusão, eu aprendi com Aldeci. Ele me mostrou o que significa, o que é a verdadeira inclusão. Ele me mostrou de forma muito cuidadosa, né, porque a gente precisa respeitar as pessoas, mas ele me mostrou onde é que estava a hipocrisia na sociedade, né? E assim, aquilo que a gente estava falando, existe a verdadeira inclusão, existe a inclusão. A verdadeira inclusão é o que a Maria Clara vive com o Felipe, que é o casal C21. Quem não conhece, vai no Instagram, coloca aí @casalC21. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Eles iniciaram esse projeto, né, há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, esse projeto do Instagram. Ali vocês vão conhecer a rotina de um casal com síndrome de Down, que tem autonomia, tem a sua independência. Recentemente, agora eles foram para um cruzeiro juntos, sozinhos, né, para comemorar 5 anos de casado. Olha que beleza, né? Mas isso é fruto de tudo que o pai e a mãe e a irmã, né, ensinaram ali para Maria Clara ao longo da vida. Existe um preço para pagar, né? Mas dentro de casa, Maria sempre aprendeu: filha, você pode sonhar, você pode buscar as suas coisas, você pode buscar os seus objetivos, você pode sonhar com tudo que qualquer outra pessoa sonha. Sabe? Só que existe um preço para pagar. Qual seria esse preço? Exemplo, ela vai tirar a carteira de habilitação, né? Sabe dirigir, vai tirar a carteira de habilitação, só que ela tem que fazer uma cirurgiazinha, que o Detran exige, né? Que tem um percentual, então ela vai fazer uma cirurgiazinha no olho, precisa fazer uma correção. Ela poderia não fazer e não tirar a carteira. Mas ela quer mostrar que é possível. Só que ela falou: pai, né? Eu vou tirar a carteira, vamos fazer a cirurgia, eu quero tirar a carteira de habilitação. Né? E o pai não fica com aquela coisa da superproteção que acontece muito hoje, né? E as famílias precisam ter essa visão também, sabe? É importante proteger os filhos, mas tanto, né? Mas é que importante. Os limites. Eu falo de empoderamento assistido, né? A pessoa com deficiência desde criança precisa ser empoderada de forma assistida, obviamente. Né? Mas isso precisa acontecer para que ela tenha um ambiente onde ela possa se desenvolver, né? Não é aquela coisa de abafar o desenvolvimento, né? De proteger, criar aquela redoma em volta dela. É deixar ela se desenvolver e você acompanhar, estar junto, e a família precisa entender que existe um preço, né? existe um preço para pagar. E não são todas as famílias também que estão dispostas a pagar esse preço, né? Mas quando a família compreende, pega a visão e compreende que as conquistas, a trajetória, ela vai ser extraordinariamente mais linda e mais fantástica, ela se permite. Ela se permite. É isso. Então, assim, eu aprendi sobre inclusão com essa família, a família do Aldeci. Marcel, em se tratando de inclusão, quais as vitórias até agora e o que mais se pode alcançar ainda? Olha, a gente teve a oportunidade de desenvolver alguns projetos assim, bem legais. Assim. Eu fui idealizador da Brigada 21. A Brigada 21 saiu em várias TVs em nível nacional, saiu na Globo, na Rede TV, na Record. Foi um projeto fruto de uma parceria que a gente idealizou, né? Mas fruto de uma parceria da Vitória Down com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. E ali nasceu a Brigada 21, que foi a primeira turma, de um corpo de bombeiros, primeira turma de brigadistas de um corpo de bombeiros, formada por pessoas com síndrome de Down. Os meninos ali tiveram experiências extraordinárias que contribuíram muito no seu desenvolvimento. A gente idealizou também o Pelotão 21, foi o primeiro pelotão do Exército Brasileiro, formado por pessoas com síndrome de Down. Eu tenho relatos, por exemplo, tem um Alan, eu vou dar um exemplo do Alan, que é o usuário lá da Vitória Down. A mãe do Alan conversou comigo há um tempo atrás, dizendo que o Alan passou a arrumar a cama em casa,
o Alan passou a ajudar a lavar a louça, né? Um menino com Down que tem hoje uma disciplina, uma dinâmica diferente dentro de casa, fruto de um projeto que a gente teve a oportunidade de idealizar. Então, assim, isso para mim, o Alan para mim é uma grande vitória. Que as grandes vitórias estão nos pequenos detalhes da vida, né? E esse trabalho aí de brigadistas, continua acontecendo? Eles têm um trabalho ali dentro? Ou como funciona? Já teve a segunda turma, né? E a gente está trabalhando aí para trazer uma terceira turma também. E a gente vai fazendo, né? O importante é a gente... por exemplo, nós tivemos a Brigada Azul também. Que é? Com os autistas, né? Com os meninos com autismo. Então, assim, o importante é você dar oportunidade. Isso é o mais importante. É você permitir que esses jovens tenham experiências que são transformadoras, são reveladoras e fazem com que eles se desenvolvam e busquem aí o seu pleno potencial. Todos têm. Porque falar de inclusão é fácil, né? Agora fazer... Tem um preço para pagar. Tem um preço para pagar. E às vezes o preço para pagar é apenas você abrir o coração e se permitir. A pessoa que está ouvindo a gente, né? Eu peço aí para que fique ligado aqui na Pomerana FM, né? Porque durante o dia tem pílulas de inclusão, trazendo informações importantes. E é através da informação que eu tenho certeza que a gente pode mudar o mundo, transformar o mundo. Bem, Marcel, você foi para a ONU, conta um pouquinho para a gente da sua história. Marcinete, olha, eu não costumo ter vergonha de falar no microfone não, mas lá eu fiquei com um pouquinho assim, fiquei tímido assim, sabe? Fiquei nervoso, fiquei nervoso. O trabalho da gente vem crescendo muito, né? Como eu falei, né? Eu embaixador da Vitória Down, aí a gente foi trabalhando bastante, desenvolvemos um trabalho muito legal na Vitória Down, fomos convidados para ser também embaixador da PAI de Aracruz. A coisa foi tomando uma proporção tão grande que a gente acabou sendo reconhecido nós somos reconhecidos hoje como embaixador da inclusão, é assim que as pessoas falam da gente. Eu recebi um telefonema, né, uns dias atrás, uns 2 meses atrás mais ou menos, e era um DDD 61. 61, para quem não sabe, é lá de Brasília, né? E era da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. As pessoas que naturalmente acompanham o nosso trabalho, enfim. E nos convidaram para nós estarmos indo a Nova York, na ONU, participar da Conferência Mundial da Síndrome de Down, que aconteceu no dia 21 de março, 21 alusivo aí à trissomia 21, ao cromossomo 21, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu estive lá, tive direito à fala, né? Eu tive a oportunidade, como eu falei, de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Aí eu falei um pouquinho de inglês. Aí eu pedi para falar na minha língua nativa, porque tinha o tradutor, né? Tinha um fone de ouvido que a gente colocava lá e tinha uma pessoa que traduzia simultaneamente. Estava sendo transmitido para o mundo inteiro. E a gente teve a oportunidade de falar justamente sobre o poder que a comunicação tem. Porque assim, Marcinete, eu acredito que todas as iniciativas são válidas. Todas. Mas se a sociedade não passar por uma mudança de cultura e comportamento, se a sociedade não passar a enxergar, conviver, se relacionar de forma diferente, de uma forma nova com a pessoa com deficiência, todas as iniciativas que acontecem hoje, que são muito válidas, não terão o mesmo efeito que teriam se nós promovêssemos essa tão necessária mudança de cultura e comportamento na sociedade. Porque a sociedade tem que jogar junto. A sociedade ela precisa se envolver, se permitir, né, para que qualquer que seja a situação em que ela viva, e tenha ali pessoas com deficiência, tenham pessoas com deficiência no mesmo recinto, no mesmo ambiente, ela precisa ter uma visão diferente, uma visão mais apropriada, uma visão mais humana, uma visão verdadeiramente inclusiva, para poder se relacionar com a pessoa com deficiência, né?
Eu vou te dar um exemplo. Como se estivesse se relacionando com uma pessoa qualquer, não como se estivesse relacionando com uma criancinha, entendeu? Isso, perfeito, a tua visão está perfeita. A gente precisa trabalhar muito, mas muito essa mudança de cultura e comportamento. Muito mesmo. E a gente precisa começar, às vezes, nos pequenos detalhes. Tem um município aqui, por exemplo, eu esqueci o nome do município, eu esqueci qual é o município, perdão. Eu estava lendo a lei orgânica do município, e lá estava portador de deficiência, até a terminologia, que foi pacificado na ONU, né? Chegou-se à conclusão, né? Foi pacificado isso, tal, todo mundo entrou num acordo, né, que a terminologia correta para se referir a uma pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. Você não tem que chamá-la de especial, você não tem que dizer que ela é portadora disso ou portadora daquilo. A gente porta copo, porta carteira, Sim. porta cartão. Né? Nem especial, porque você é especial, eu sou especial, nós aqui somos especiais. Pessoa né? com deficiência. E a deficiência deve ser enxergada apenas como mais uma característica da pessoa. Eu acho que a grande vitória, a grande conquista da minha vida vai ser quando a gente conseguir, né, trabalhando muito. Eu não sei nem se a gente um dia vai conseguir fazer isso, mas a gente precisa estar sempre caminhando nessa direção. Porque quando eu tiver 80 anos, 90 anos, e eu passar desse plano para outras pessoas virão e darão continuidade, eu tenho certeza. Mas a gente precisa seguir numa direção onde as pessoas tenham capacidade, a sociedade tenha capacidade de olhar para as pessoas com deficiência e enxergarem apenas mais uma característica. Isso. Aí a sociedade vai, de forma verdadeira, genuína, sabe, criar um ambiente assim, com dignidade, com respeito, com inclusão de verdade, sabe? É a verdadeira inclusão que a gente vem falando. Porque quando a gente fala, né, na verdade as pessoas não sabem o que até acontecer na família dele, né? De estar presente, conhecer mesmo a fundo uma pessoa com deficiência. Assim, eu não digo nem na questão da família, assim, porque eu não tenho ninguém com deficiência na minha família. Mas hoje em dia você tem uma afinidade grande com o Aldecir, né? Tenho, assim. E com a história dele? Tenho, mas você concorda que apesar da amizade, da irmandade, dessa amizade, a relação próxima que a gente tem de amigo, eu poderia não ter aberto meu coração, né? Eu poderia estar prestando atenção em outras coisas. Sim, eu digo a população em geral, né? Porque às vezes acontece ali, mas a pessoa não abraça devido ao quê? Não está presente ali no dia a dia dessa pessoa, mas só quem passa por isso e sabe também, porque são muitos os desafios, né? Das pessoas especiais, bem como para as famílias dela, para ajudar essa pessoa a encarar o mundo. Como você disse, assim, você é capaz de qualquer forma. A família ensina em casa, mas ela chega lá fora e já não é o que aprendeu em casa, entendeu? Sim, os desafios são muitos. São outros os desafios, né? São muitos. Assim, uma sugestão que eu posso dar para o povo aqui de Santa Maria, os nossos ouvintes, poxa, dá um pulinho lá na PAI. A PAI daqui tem uma estrutura fantástica. Cara, tá lá a Adriana, a Vanessa, a Lúcia, né? São pessoas que exercem essa profissão e as várias outras colaboradoras lá também, mas exercem essa missão como um sacerdócio, sabe? O dinheiro, ele é importante, eu tenho um salário ali no final do mês, é o que paga as contas da gente, mas a pessoa que não exercer isso como um sacerdócio, a pessoa que não tem amor, como eu tenho certeza que essas mulheres têm, e muito pelas pessoas com deficiência e pela causa, elas não permanecem ali. Elas não exercem a sua profissão com o carinho, com o amor que elas exercem hoje, é visível. Então, assim, queria deixar um beijo aí para a PAI de Santa Maria de Jetibá e deixar uma sugestão para os ouvintes. Visita a PAI, participa das atividades, procura compreender como é que você pode contribuir com a PAI, como é que você pode conhecer mais sobre os desafios, os anseios, sobre as políticas públicas. Olha que coisa importante, né? Você ouvir dessas pessoas quais são os desafios, quais são os anseios, o que as pessoas com deficiência
precisam de fato do poder público, e amanhã você está frequentando uma sessão na Câmara Municipal, você é munido de informação, você tem condição de chegar no seu vereador, conversar, falar, ô vereador, vamos, né, tem que caminhar nessa direção, é importante. Água mole, pedra dura, tanto bate até que claro, fura, não é isso? Certeza. Aí vai falando, um fala, o outro fala, e a gente, devagarinho, a gente vai promovendo as mudanças que a gente precisa promover na sociedade. Bem, você falou do trabalho que você fez até agora, tem mais coisa vindo por aí? Sempre tem, Marcinete, sempre tem. A gente está vindo aqui em breve, aqui na Pai de Santa Maria. Eu quero produzir um vídeo aqui, produzir um material, né, mostrando esse belíssimo trabalho que é desenvolvido aqui, o mesmo material que a gente produziu em Aracruz, que teve milhares de visualizações, e a partir da comunicação, a gente de alguma forma tentar envolver a sociedade aqui. A gente sabe que tem grandes empresas aqui, e a gente sabe que existem vários meios, inclusive através de leis de incentivo, né, de abatimento do imposto de renda das empresas e tal, que essas empresas podem estar contribuindo, podem estar abraçando projetos importantes que vão promover a pessoa com deficiência aqui em Santa Maria. Então, assim, o nosso trabalho é esse. Através da comunicação a gente mostrar que é possível e mobilizar a sociedade em cima daquilo que é possível, para que nós tenhamos uma sociedade mais humana, inclusiva e uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Algum recado final para a população de Santa Maria de Itibá? Eu deixo um recado. O Carioca chegou aí, ó, nosso amigo, nosso irmão, acabou de chegar aqui no estúdio. Eu já agradeci. O recado que eu tenho para dar, aproveitando a presença do Carioca aqui, vou fazer isso diante dele agora, assim, valorize a emissora de rádio que vocês têm aqui na cidade, a Rádio Pomerana, que é a rádio número 1 aqui, né, Carioca? É a rádio número 1. Valorizem, porque eu falo de coração. Carioca é um cara empreendedor, é empresário, empreendedor, mas é um cara humano, é um cara que, poxa, desde o primeiro momento que nós estivemos aqui, é um cara que abriu o coração, se mostrou super solícito, disposto e com muita vontade de contribuir com uma causa que é muito nobre. Então, assim, a parte comercial existe, mas a gente tem que olhar para a parte humana também, né? E a parte humana daquilo que a gente vê aqui na Rádio Pomerana merece aplausos e merece a nossa continência, os nossos parabéns, a nossa gratidão, e é isso. Então, um recadinho que eu deixo para vocês na presença do Carioca aqui, e parabéns a você ficar presente na audiência aqui da Rádio Pomerana, porque aqui vocês vão acompanhar informações importantes sobre inclusão, e essa é a contribuição que nós estamos dando, e a Rádio Pomerana abraçou e está impulsionando isso aqui para Santa Maria de Itibá com muita nobreza e muita gratidão. Parabéns a você pelo trabalho, pela iniciativa. Uma boa tarde. Tamo junto, boa tarde. Você ouve agora na Pomerana FM Momento de Inclusão, com Marcelo.